Olá a todos! Nesse vídeo vou falar sobre os dias da semana, o que há por trás dos nomes. Eu aposto que a sua primeira impressão sobre do que se tratava o vídeo é exatamente como o seu Madruga pensaria. Isso é, a semana relacionada com o trabalho. Aquele mau humor de segunda-feira que vai melhorando até chegar ao êxtase na sexta e no sábado, fechando o ciclo com a depressão de domingo. Lê do engano. A origem de como nomeamos os dias da semana são muito mais antigos. Eles refletem cosmologias distintas, visões e narrativas da origem e da essência do mundo. Temos duas visões proeminentes. A primeira, cujos registros mais antigos datam da civilização babilônica e vem da observação dos astros que se movem no céu e sua associação com a divindade, que hoje se traduz grosseiramente como paganismo. A semana representa a duração de um ciclo lunar, isto é, da lua crescente à lua nova, e que está muito ligada ao cultivo da terra. A segunda narrativa é o Gênesis, contido na Bíblia, isto é, a descrição de como Deus criou o mundo em 7 dias. Na atualidade, podemos perceber nitidamente a mistura dessas várias visões de mundo. Somente por uma questão didática, vou começar analisando a semana na língua inglesa, e já iremos perceber a mistura dessas várias cosmologias. Isto é, resumidamente, os astros do céu e a divindade, e o Gênesis bíblico. Sunday é o dia do sol. Monday é o dia da lua, Moon Day. Seguem-se os demais dias, cuja origem é dos deuses nórdicos. Terça, quarta, quinta e sexta, respectivamente. Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. Eles correspondem aos deuses Teltons, Woden, Thor e Frigg. O único dia que não tem o nome desses deuses é Saturday, que é o elo de ligação da semana inglesa com a antiga semana latina, que atribuiu o sábado como uma homenagem ao dia de Saturno, um dos planetas visíveis a olho nu. Bom, essa homenagem aos astros é vista no espanhol, no francês e no italiano. Então vejam que segunda é o dia da lua, lunes, terça, martes, quarta, miércoles, quinta, jueves, sexta, viernes. Né? E respectivamente, francês, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. E em italiano, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Bom, então, vocês viram que então de segunda a sexta nós temos os astros. Mas, diferentemente da língua inglesa, que homenageia Saturno no sábado, né, a origem da latina é basicamente do sabá, que é o dia de repouso de Deus. Né? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele repousou. Então, no sábado, né, latino, é o sábado bíblico, é o sábado do repouso. Então, é interessante que o domingo, né, é o dia do Salvador, o dia do Deus, né, o Dominus Dei. Bom, só também, interessantemente, a correspondência entre a semana latina e inglesa, a gente consegue ver, por exemplo, as influências. Né? Então, Teutons é o deus da guerra nórdico e corresponde, então, ao deus da guerra latino, que é Marte. Né? A gente também pode ver isso muito fácil na sexta-feira, que é o Friday, que é o dia de Frigg. Né? Frigg é o deus da beleza nórdica, enquanto que Vênus é a deusa da beleza latina. Né? Então, vocês conseguem perceber então as várias misturas, várias cosmologias. Né? Bom, e a nossa semana, como é que ela fica? A forma como nós brasileiros atribuímos os dias da semana tem origem no português, obviamente de Portugal. E, diferentemente das outras línguas latinas, há uma grande influência da Igreja Católica para referir-se aos nomes. Né? Sábado, obviamente, se refere ao sabá bíblico, né? Domingo ao dia de Deus, né? Dominus Dei, mas os outros dias foram mudados basicamente pela Igreja Católica. Então, esse início da semana começar no domingo, né,
e por isso que segunda é o segundo dia, né? Ele vem de Constantino, no século IV. Né? Então, é a partir da criação da Igreja Católica de Constantino, né? A partir de Constantino, que se atribui, então, o primeiro dia da semana, domingo, e a segunda é a segunda semana, e por isso, então, essa ordenação numérica, segunda, terça, quarta, a quinta e a sexta, e o sexto dia. Né? Bom, também é basicamente por conta da Igreja Católica, né? Isso já em 563 depois de Cristo, né? Foi num concílio da Igreja Católica na cidade portuguesa de Braga, né? Então, até por isso então que tem essa influência portuguesa, né? Então, o bispo Martinho, ele propôs e aceitaram que os nomes dos dias da semana, que eram usados até então, e eram claramente homenagem pagã, vamos dizer assim, eles deveriam mudar então para um sentido religioso, um sentido católico. Então, apesar de feira significar descanso, né, então, pensando então na semana da Páscoa, né, então o domingo de Páscoa, né, que seria, vamos dizer assim, o máximo, né? Então teriam os outros dias que seguiriam, né, no domingo de Páscoa. Então a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, que seriam então os dias correspondentes aos dias de festa. Né? Bom, mas que acabou ficando, obviamente, como os dias de trabalho. Buscando ampliar um pouquinho essa visão, né, do mundo ocidental para o mundo oriental, a gente percebe que o português, obviamente com grandes limitações nessa comparação, mas o português parece muito com o chinês com relação aos dias da semana. Obviamente, né, como eu falei para vocês, é um certo exagero falar isso. Mas olha, observem aqui, né, eu peguei nesse site aqui essas informações. Vejam aqui, então a semana, né, o dia da semana seria Shinchi. Né? Então a semana, Shinchi, esses kanjis aqui, né? Vocês sabem que são kanjis, são esses ideogramas, né? E o ideograma de domingo, então é Shinchi-chan. Esse chan, esse kanji aqui corresponde então a céu. Então é o dia da semana do céu. Né? Então o domingo, né? Shinchi-chan. Né? Interessantemente, então, vejam que nos outros dias da semana que se seguem, né? Então vejam que a segunda-feira ela corresponde ao Shinchi com 1. Né? Acho que vocês devem conhecer, ou aqueles que fizeram judô devem ter visto já. Então isso aqui seria a denominação oriental, né? Chinesa, japonesa, para os números 1. Né? Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Os que fizeram judô, Ichi, Ni, San, Shi, Go, Roku, né? Isso em japonês. Então, o dia 1 da semana é a segunda-feira, dia 2 é terça, dia 3 é quarta, dia 4 é quinta e dia 5 é sexta-feira e o sábado é o dia 6. Então, interessantemente, estamos usando Shinchi, né? Então, Shinchi 1, né, seria a segunda, Shinchi 2 seria a terça, bom, e assim vai. Tá? Então, diferentemente da nossa segunda-feira, que é o segundo dia, né? A segunda-feira para o chinês é o primeiro dia, né? E o último dia seria o dia do céu, o domingo. Então, da China para o Japão, vamos ver as diferenças. Então, algumas semelhanças, né? Vocês podem ver. Então, o domingo nós chamamos Nichiobi, segunda-feira Getsuyobi, terça-feira Kaiobi, quarta-feira Suyobi, quinta Mokuyobi, sexta Kinyobi e sábado Doyobi. Então, viram então que existe essa semelhança, né, com a feira e com o Shinchi. Aqui no Japão é Yobi. E os kanjis referentes a Yobi seriam aqui, Yobi. Né? Então, interessantemente, aqui é dia, né? Yobi. Então, dia da semana e o domingo é o dia do sol. Então, se repete. Né? Então, a gente chama de Nichiobi, o dia do sol, e que vocês lembram do inglês Sunday, né? E lembrem também do inglês, né? Monday, né? Que seria o dia da lua. E aqui então, o dia da lua, segunda-feira, Getsu Yobi. Né? Então esse kanji significa a lua. Então domingo, sol, dia do sol, e segunda, dia da lua. Sunday, Monday. Né? Então Dominus e
segunda-feira, que seria lundi. Né? Então, olhem a semelhança. Bom, os outros dias da semana, né? Então, segunda seria o dia da lua, mas os outros dias, olha que interessante. A terça-feira corresponde o kanji ao fogo. Na quarta-feira, à água. A quinta-feira, este kanji fala sobre árvore. Na sexta, esse kanji é de ouro. Né? E esse do sábado, a terra. Então vocês percebem que depois do Sol e da Lua, nós temos os 5 elementos, né? Os 5 famosos elementos. Né? Então, o fogo, a água, a madeira, vamos colocar a madeira aqui, né? O ouro e a terra. Então, percebam então que é uma homenagem aos elementos. Né? Então, os dias dos elementos. É muito bonito isso. Essa tabela aqui é de minha interpretação, então eventualmente algumas questões podem ser discordantes de outras pessoas, mas então aqui eu fiz uma livre associação de alguns elementos. Então eu coloquei os dias da semana aqui, né, em japonês. Depois eu coloquei uma certa influência dos 5 movimentos ou 5 elementos, né, que são os elementos, vamos dizer assim, budistas, né? E também uma correspondência desses elementos com aqueles elementos que são obrigatórios na interpretação ou na construção do jardim japonês. Vocês devem ter em mente, né, o que é um jardim japonês, já devem ter visto. Bom, então o domingo é segunda, o dia do sol e o dia da lua, e depois os 5 elementos, né, o fogo, a água, a árvore, o ouro, né, o metal, no caso, e a terra. Né. Então vejam que os elementos, né, os 5 movimentos, vamos dizer assim, que compõem uma certa leitura budista. Né? Elas então estão ligadas o fogo à ascendência, né? A água à descendência. Né? Então a fluidez da água, né? A expansão, né, da energia, então, dos elementos da vida, estão simbolizados na árvore. Né? A contração está diretamente ligada ao ouro. Né? Então eu pensei assim muito no metal, né? A questão da ligação, né? Dos metais, dos elétrons aqui, né? Então os metais e a contração. E a Terra dentro daquela neutralidade, dentro daquela visão materialista, aquela visão material, né? Da matéria em si. Né? Bom, então seria isso, uns 5 movimentos, né? E uma certa correspondência de uma interpretação livre minha com relação aos dias da semana. E depois, né? A correspondência desses movimentos com o jardim japonês. Então eu coloquei o fogo, né, a lanterna que a gente vê no jardim japonês, a água que sempre tem no jardim japonês, então a questão da descendência, as plantas, a questão da expansibilidade, da energia. Né. Aqui eu coloquei o ouro, né, então o importante é a ligação, né, são as pontes que a gente cria. Né. Então, tentando fazer esse paralelo. E depois, dentro da solidez, né, dentro da estabilidade, as pedras que nós temos no jardim japonês. Então, seria isso, uma de livre interpretação, né, sobre os dias da semana, né, japonês, e algumas relações com os 5 movimentos ou elementos budistas e com os elementos do jardim japonês, os elementos estéticos, vamos dizer assim, do jardim japonês. Falando um pouquinho mais então dos 5 elementos do budismo, o Godai, né? Go é 5, né? Então eu peguei nesse site essas figuras, né? Então isso aqui seria então uma fotografia, né? Da representação então desses 5 elementos, né? E eles estão diretamente ligados então à construção, né? Aos 5 anéis do pagote, né? Então, são os principais elementos. Então, o primeiro elemento, quadrado, é o elemento da terra, né? Então, o anel da terra. O segundo elemento, que é o elemento que tem a forma, vamos dizer assim, redonda, que é a água. O terceiro elemento, que é o elemento piramidal ou triangular, que é o elemento fogo. O quarto elemento, que seria uma meia-lua, é o elemento ar, né? Então, o elemento ar. E o quinto elemento, que seria o elemento do espaço, do éter, né, do desconhecido. Né? Então, é muito interessante. Então, esses elementos budistas, né, e essa representação aqui. Mas o que eu acho mais interessante com relação a esses elementos
é como eles se parecem exatamente então com determinada visão grega dos elementos, né? Então, vocês sabem que existem a filosofia grega, a gente tem os pré-socráticos, né? Então, aqueles que, pelo menos do ponto de vista das ideias, ou pelo menos dentro de uma classificação de filosofia, os pré-socráticos, né? Quer dizer, aqueles que antecedem nas ideias de Sócrates, não às vezes até são contemporâneos, né? Mas, então, o filósofo que coloca os 4 elementos, né, como a gente conhece, o ar, a água, o fogo e a terra, né, são Empédocles. Então, Empédocles é um dos pré-socráticos, um dos classificados como pré-socráticos, e que citou, então, os 4 elementos materiais. Quer dizer, de tudo que é feito no mundo, né, ele é feito de ar, água, fogo e terra. Os pré-socráticos, eles tinham uma preocupação muito grande, então, com a questão material, né, de como o mundo era feito. E temos então em seguida Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu vou citar um pouquinho. Aristóteles também utilizou essa visão material, né? Só que ele acrescenta mais elementos, né? Então, dentro podemos dizer que Aristóteles busca sistematizar o mundo, né? Então ele coloca dentro da materialidade, né, um elemento anterior, que é a potência, né, que é a possibilidade, que é o latente, e depois a realização, que é o ato. Então ele coloca sempre então dentro do mundo, né, a potência e o ato. E ele coloca dentro dentro dos elementos do mundo, né, os movimentos. Então os movimentos para cima, o movimento para baixo e o circular, né? Então, dentro dos movimentos acima, é aquilo que acende, então, o ar e o fogo, né? E aquilo que tende para baixo, que é a terra e a água, né? E ele coloca, então, dentro desse movimento, ele coloca um 5º elemento, que é o éter, que é aquilo que aquilo que é cíclico, né? Então, o éter é quando ele começa, então, a colocar a 5ª essência, né? O imaterial. Então, Aristóteles então sistematiza sobre os elementos materiais e o imaterial, né? E todos nós sabemos, né, o quanto que a experiência, né, quanto o empírico, né, os sentidos são fundamentais para a compreensão do homem, né? Então, ele coloca basicamente o homem dentro dessa experiência do mundo, né? Então, para vocês verem então essa correlação entre os elementos orientais, né, e Aristóteles. Então gostaria de falar aqui um pouquinho da onde que eu li o material para poder sintetizar sobre as questões dos elementos, né, nesse trabalho desse professor Pedro Luiz Malaguti, que é da UFSCar. Ele é um trabalho que ele deixou na internet, os 4 elementos da natureza e a matemática, né? E ele então fala sobre a filosofia, sobre a visão da filosofia e os elementos, né? Então, muito do que eu disse nos slides anteriores, dos últimos 2 slides, é ligado a esse professor, ao material desse professor. E ele também coloca esse poema, né? Então, nada como o poeta para dizer sobre coisas que a gente não consegue dizer, né? Então, queria ler aqui de Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, O Silêncio. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento, e o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento, e a música do vento, e a matéria em decomposição. A barriga digerindo o pão, explosão de sementes sobre o chão, diamante nascendo do carvão, homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador, batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor, amplificado no amplificador. Do estetoscópio do doutor, no lado esquerdo do peito, esse tambor. O mundo tem muitos mistérios.
Grande abraço.